Capítulo 10. RNA Casa Mal Assombrada. No dia seguinte os garotos seguiram para a colina Cardiff, onde ficava uma casa abandonada há muito tempo. Com mais ambição do que medo os meninos entraram na casa e vasculharam seus quartos, banheiros e cozinha. Não havia nada aproveitável. Nem tesouro nem espíritos. Então os meninos removeram algumas tábuas do assoalho para ver se havia sinal de tesouro, mas não acharam nada. Já estavam desanimados, examinando o piso do segundo andar do sobrado, quando ouviram vozes. Escutou isso, Hulk? Eu, escutei. O que é isso? SHHHH. Eu acho que são os fantasmas. O barulho vinha do andar de baixo. Pelas frestas no chão os garotos conseguiram ver quem os produzia. Não são fantasmas, Hulk. Aquele ali é o velho espanhol que se mudou há pouco para a cidade. O outro eu não consigo ver bem daqui. O espanhol usava um chapéu verde e tinha cabelos brancos. Carregava um grande saco, que colocou em cima da mesa, dizendo que calor. Em seguida os garotos viram o espanhol tirar seu chapéu e seu cabelo branco, na verdade uma peruca. Um calafrio percorreu a coluna de Tom. O espanhol era Injun Joe disfarçado. O medo dos garotos aumentou quando outro homem disse: "Está muito quente mesmo. Mas não podemos reclamar. Ganhamos $650 em moedas de prata no último roubo. Vou pegar 50 e deixar os outros 600 escondidos aqui. É muito peso para carregar por aí. Além disso, pode ser útil no futuro. O que você acha, Injun?" "Boa ideia. Vou esconder a grana embaixo do piso da lareira." Injun pegou uma faca e removeu 2 tijolos da lareira. No andar de cima Tom e Hulk tinham corações acelerados e olhos grandes, acompanhando todo o movimento dos ladrões. De repente Injun disse: "Ei, o que é isso? Achei alguma coisa aqui." "Minha nossa, é uma caixa antiga, me ajude a tirá-la deste lugar." Os 2 homens ergueram a caixa e a levaram para fora da lareira. Injun a abriu com a faca. "Estamos ricos, meu camarada." "Ricos? Tem milhares de dólares aqui. Isso é uma maravilha." "Bem que eu sabia que a quadrilha do Morrel se escondeu aqui anos atrás. O filho da mãe deve ter enterrado este ouro aqui. Para nossa sorte ele morreu antes de voltar para buscá-lo. Agora o ouro é nosso." Os 2 se abraçaram e decidiram levar a caixa com eles. Era muito dinheiro para deixar numa casa abandonada. Por isso os bandidos esperaram anoitecer e decidiram enterrar o dinheiro no esconderijo número 2, embaixo da cruz, onde ninguém o acharia. Tom e Hulk ficaram calados e escondidos no segundo andar, até que os bandidos fossem embora. Por medo de Injun eles resolveram não seguir os 2. Mas quebraram a cabeça tentando decifrar que cruz seria aquela na qual os bandidos iriam esconder o tesouro. "Isso não fica assim", disse Hulk. "Aquele tesouro é nosso. Eles encontraram por acaso. Nós é que estávamos procurando por ele. Temos que achar uma forma de recuperá-lo", retrucou Tom, enquanto voltavam para casa com as mãos vazias. Capítulo 11. Piquenique na caverna. Nos dias seguintes Tom e Hulk se dividiram entre localizar o espanhol, segui-lo e tentar descobrir onde estaria a tal cruz. Ao mesmo tempo Tom tinha cada vez mais medo de uma possível vingança de Injun e andava se cuidando pela rua. A situação só ficou um pouco mais tranquila para Tom quando Beck o convidou para o seu aniversário. "Vai ser maravilhoso", ela disse. "Nós vamos descer o rio e fazer um piquenique na praia perto da caverna MC Dougal. Depois do lanche vamos explorar a caverna." A ideia era perfeita. Um grande barco levou toda a turma para o local combinado e durante toda a manhã os jovens nadaram, correram, pescaram, conversaram e comeram. Havia alguns adolescentes do último ano da escola,
mas nenhum adulto junto com eles. Longe dos pais, a garotada se sentia acesa, pronta para enfrentar a escuridão da caverna. Após o divertido almoço com os sanduíches que trouxeram de casa, o grupo entrou na trilha em direção à entrada da caverna MC Dougal. Estavam munidos de muitas velas, mas, quando chegaram à abertura, a escuridão lá de dentro fez com que ficassem em silêncio. Tentavam decidir quem entraria primeiro e resolveram entrar juntos. O calor e a vivacidade do dia eram a cada passo substituídos pela temperatura amena da caverna. Aos poucos, os olhos iam se acostumando ao escuro. Com as velas em punho, o grupo começou a percorrer as cavidades do lugar. Lentamente foram se soltando, fazendo brincadeiras e deixaram de temer a caverna. Aquele lugar era fascinante e quase interminável. Durante horas, Beck, Tom e seus amigos se divertiram muito. Uns brincavam de esconde-esconde, de correr e de escalar as paredes. Outros gritavam para escutar o próprio eco e todos exploravam as inúmeras cavidades, túneis e passagens do local. Ninguém na cidade ou fora dela conhecia toda a caverna. Mas a área nas proximidades da entrada era bem conhecida. Quando, ao cair da tarde, o grupo voltou para São Petersburgo, Tom e Beck não estavam com eles. Os dois se perderam na caverna quando entraram numa cavidade sozinhos e a luz das velas despertou um bando de morcegos. Para não serem atacados, os dois correram muito, entrando em algumas bifurcações e se distanciando do grupo principal. Eufóricos pelo sucesso da fuga, os dois se abraçaram. Mas não tiveram muito tempo para comemorar. Não podiam voltar para onde estavam os outros por dois motivos. Tinham medo de enfrentar os morcegos novamente, mesmo que voltassem, não saberiam qual seria o caminho certo. Estavam perdidos. Na cidade, os pais e amigos estavam desolados. A mãe de Beck chorava ao pensar na filha isolada no escuro de uma caverna, à mercê de perigos. Na caverna, os dois percorreram alguns túneis, sempre gritando e chamando pelos outros. Tom marcava as paredes com cera de vela, caso estivesse passando pelo mesmo local mais de uma vez. Com o tempo, as velas deles foram se esgotando e os dois ficaram no escuro. Tom escolheu um local limpo, sem a presença de insetos. Os dois sentaram encostados na parede. Beck chorava. Depois eles rezaram pedindo proteção aos céus e dormiram esgotados. Quando acordaram estavam famintos, e com a falta de luz solar, o casal perdeu a referência temporal. Já não sabiam se havia amanhecido ou se ainda era noite. Você acha que a gente vai morrer aqui, Tom? Claro que não, Beck. Eles devem estar nos procurando. Tudo o que temos que fazer é manter a calma e seguir chamando por eles. Embora passasse otimismo para Beck, Tom sabia que o resgate era difícil. Como estavam no escuro, Tom não sabia se deveriam caminhar a esmo, usando as paredes como escoras ou se esperavam sentados. Para não sentirem fome, tentavam dormir. Num desses sonos, Tom sonhou que morreriam lá, se não tentassem escapar. Quando acordou, teve uma ideia, pegou um cordão que levava no bolso e amarrou uma ponta em Beck. Assim poderia se locomover pela caverna e voltar para onde Beck estava. Além disso, eles teriam 2 pontos para gritar por ajuda. Assim, Tom se arrastou por uma pequena passagem. Quando chegou ao outro lado, começou a andar se escorando nas paredes da caverna até que escutou o barulho de um rio subterrâneo. Um rio. Água. Beck, achei um rio. Tom voltou até Beck para contar a novidade. Pelo menos de sede não morreriam. A descoberta do rio os animou e impulsionou Tom a fazer várias explorações com seu cordão. Numa dessas expedições, Tom viu uma luz de lampião ao longe. A luz se aproximou e Tom gritou por socorro. Mas no segundo seguinte se arrependeu. O homem que carregava a luz era Injun, o assassino do Dr. Robinson. Por sorte, Injun era muito supersticioso e saiu correndo ao ouvir o pedido de socorro. Tom ficou aliviado e voltou para o rio,
onde estava Beck. Decidiu não contar nada a ela sobre a presença do bandido na caverna. Ela não precisava de mais essa preocupação. Para esquecer que estava preso no mesmo local em que seu inimigo se escondia, Tom continuou sua busca por outros túneis e passagens. Ao mesmo tempo, várias pessoas de São Petersburgo estavam embrenhadas na caverna em busca do jovem casal. Tom se tornará muito querido e conhecido na cidade depois dos episódios do seu funeral e de seu depoimento no tribunal. Todos queriam salvar Tom e a bela Beck. Porém ninguém conseguiu achá-los. Tom teve que seguir seus instintos, e com muita força de vontade, atravessou por uma passagem estreita, entrou numa cavidade e seu cordão esticou até o fim. Mesmo assim ele resolveu continuar, pois já não aguentava mais procurar em vão. Foi adiante, mesmo correndo o risco de se perder de Beck, que estava muito fraca e não podia acompanhá-lo. Sua iniciativa deu certo. Tom viu uma luminosidade vinda da rua. Era uma outra entrada da caverna, bem menor do que aquela pela qual a turma havia entrado e que ficava a 8 quilômetros dali. Estavam salvos. Tom voltou para buscar Beck e 1 hora depois estavam sujos e felizes, abraçando-se sob o sol. Depois ouviram o barulho do Mississippi e caminharam até sua margem. Não demorou para um barco passar e dar carona para eles. Capítulo 12. O tesouro. Tom ficou 2 dias de cama após a aventura na caverna. Tia Polly não cabia em si de felicidade por ter o garoto novamente em casa e resolveu mimá-lo o tempo todo. Durante a ausência de Tom, Hulk passou uma noite inteira na chuva, tentando vigiar um armazém onde pensava que Injun Joe pudesse ter escondido dinheiro. Como resultado, pegou uma violenta gripe e teve que ficar de cama também. Por isso os dois amigos ficaram mais de 1 semana sem se encontrar, embora Tom quisesse muito falar para Hulk tudo sobre a caverna e Injun Joe. Nesse meio tempo, a mãe de Beck perguntou se ele teria coragem de voltar para a caverna outra vez. Tom respondeu, claro. Eu não tenho medo daquele lugar. Na verdade, até me acostumei com ele. Você é realmente especial, Tom. Mas agora ninguém mais pode entrar lá. O prefeito mandou lacrar a entrada da caverna com madeira pesada e grades de ferro. Mas ele não podia ter feito isso. Injun Joe pode estar lá dentro. Injun Joe? Como assim? Tom contou que havia visto o assassino na caverna e instantes depois vários segmentos da sociedade de São Petersburgo se dirigiram para a caverna a fim de prender o criminoso. Contudo, quando a entrada foi reaberta, Injun e seu amigo estavam mortos, caídos do lado de dentro da entrada. Injun estava com os olhos abertos, fixos numa fresta por onde entrava a luz do dia. Na sua mão havia uma navalha quebrada, certamente partida na tentativa de abrir caminho no tapume feito pela prefeitura. Ao saber disso, Tom sentiu um certo alívio. No dia seguinte, durante o enterro de Injun, Tom pôde falar novamente com Hulk. Os dois programaram uma ida até a caverna. Hulk, eu tenho certeza de que o tesouro está lá. Como você sabe, Tom? O que Injun estaria fazendo no fundo de uma caverna? Ele estava protegendo seu ouro. Se o tesouro não estivesse lá, ele poderia estar bem longe daqui, gastando dinheiro. Mas a grana estava lá. Ficou na cara que o tal esconderijo número 2 era na caverna e que a própria cruz embaixo de onde o tesouro estaria enterrado também estava em algum lugar lá dentro. Assim os dois garotos partiram mais uma vez em busca do tesouro. Desta vez levaram comida, água, muitas velas e uma corda bem longa. Entraram pela abertura que Tom descobriu. Ela era estreita, um adulto como Injun não conseguiria passar por ali. Lá dentro Tom refez o caminho até a cavidade por onde passava o rio subterrâneo. A partir dali tentou alguns túneis. No terceiro túnel ele achou o local em que havia visto Injun. A cruz deve estar em algum lugar por aqui. Os garotos vasculharam toda a área,
mas não viram cruz nenhuma. Já estavam cansados quando a vela de Hooke iluminou um rastro de tinta branca na parede escura da caverna. Ele iluminou todo o desenho. Era uma cruz. Por várias horas eles estiveram procurando uma cruz de madeira, mas, na verdade, ela estava pintada na parede. Imediatamente os garotos começaram a cavar o solo embaixo da cruz. Mas era difícil, muito pedregoso. Até que Tom teve a ideia de remover uma das pedras. Com muito esforço e a ajuda das cordas e paus usados como alavancas, eles retiraram uma das pedras do chão, liberando o acesso a uma pequena passagem. Ao descerem esse estreito túnel, Tom e Hooke entraram numa pequena sala, o esconderijo. Havia uma cama, 2 garrafas de uísque, um par de sapatos velhos e a caixa cheia de ouro. Para aliviar o peso da carga, os rapazes tiraram as moedas de ouro do baú e as colocaram em sacos de pano. Foi um trabalhão remover todo aquele dinheiro, mas os garotos estavam tão animados que a ideia de serem ricos guiava seus movimentos e aumentava suas forças. Quando saíram da caverna, o sol parecia brilhar mais intensamente, os passarinhos cantavam mais afinados e as árvores eram mais verdes. Estavam felizes. Conduziam o barco com cuidado, perto da margem, rumo à cidade. Chegando a São Petersburgo, Tom conseguiu um carrinho de mão emprestado com Beck e os jovens foram para casa. Tia Polly não podia acreditar que aquilo fosse verdade. Tinham cerca de $12.000 em ouro, era muito dinheiro naquela época. Quando a notícia se espalhou, boa parte da população começou a perambular pela caverna, por casas mal assombradas e a cavar em volta de velhas árvores, em busca de tesouros. O dinheiro foi entregue a tia Polly, que o colocou num banco para quando os garotos fossem maiores de idade. Como ainda faltavam alguns anos para isso acontecer, Tom e Hooke continuaram vivendo suas vidas e aventuras. Fascinados por histórias como as de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres, resolveram formar uma quadrilha de ladrões para ajudar os menos favorecidos. Mas a continuação dessas aventuras está no livro Huckleberry Finn. Conclusão: por Tom Sawyer ser um menino, esta história deve acabar aqui. Caso ela continuasse, transformar-se-ia na história de um homem. Quem escreve um romance sobre pessoas crescidas sabe que seu livro deve acabar em um casamento, mas quem escreve a história de uma criança pode terminar a história onde e quando achar mais apropriado. A maior parte das personagens deste livro ainda vive com prosperidade e felicidade. Por isso, talvez um dia eu retome esta história. Assim poderei contar para vocês e para minha espécie de homens e de mulheres que eles se tornaram. Por ora, acredito ser melhor não revelar mais nada do que se passou na vida deles.